Olá meus amigos, Pedro Júnior, de novo com vocês aqui para mais um vídeo. E hoje nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma matéria que saiu aqui no BBC News, no BBC Brasil na verdade. Essa matéria ela não é de hoje, mas ela é uma matéria muito bacana e que dá uma abertura muito boa para a gente falar de alguns pontos interessantes aqui, tá? A matéria é sobre as superbactérias que têm feito muitas vítimas ao redor do mundo inteiro. Tá? Estima-se aí que cerca de 700 mil pessoas morrem todo ano por influência das superbactérias, que está relacionado com infecções hospitalares e muitas outras coisas. Então, por favor, venha comigo aqui para o computador para a gente analisar aqui essa situação, tá ok? Vamos lá. Olha só a manchete, pessoal. Micróbios, cavernas e dragões de Komodo, onde os cientistas buscam novos antibióticos. A história da medicina está repleta de casos de substâncias descobertas por acaso e que revolucionaram o tratamento de pacientes. Há quase 90 anos, Alexander Fleming descobria acidentalmente a penicilina ao sair de férias e esquecer uma amostra de bactérias exposta ao ar em seu laboratório. Legal, né, pessoal? Foi descoberta a penicilina, digamos que por um acidente, ou seja, foi por acaso. Bom, eu passo aqui para baixo, aqui, diz o seguinte: e hoje cientistas seguem em busca de novos antibióticos. Para isso, eles testam micróbios das mais variadas fontes, de cavernas ao sangue de dragões de Komodo, ao mesmo tempo que desenvolvem drogas sintéticas criadas em laboratório. Embaixo aqui você pode ver aqui esse subtítulo aqui, que na verdade ele é uma pergunta, tá? O mundo está à beira de um apocalipse dos antibióticos? É isso aí. Apesar dos avanços há cada vez menos antibióticos eficazes, o medicamento que combate infecções no corpo é essencial para assegurar desde o sucesso de um transplante de órgãos até o tratamento de uma intoxicação alimentar. Bactérias mortais resistentes à penicilina ou os mais de 100 antibióticos desenvolvidos nos últimos 90 anos são responsáveis pela morte de 700 mil pessoas anualmente. Olha, se nada mudar, o número de óbitos pode chegar a 10 milhões por ano até 2050, tá? Isso aí é o que diz a matéria. Vamos lá. A corrida contra as superbactérias. E o próprio Fleming advertiu desde o início que as bactérias poderiam se tornar resistentes aos medicamentos. Sob a ótica do paciente, os antibióticos podem parecer um simples tratamento contra a infecção, mas cada um deles tem uma relação complexa com as bactérias que deve destruir. Quanto mais antibiótico a gente toma, mais rapidamente as bactérias desenvolvem resistência a eles. No Reino Unido, por exemplo, estima-se que 20% das receitas médicas de antibióticos sejam desnecessárias. Uma outra coisa interessante que está aqui embaixo aqui é o seguinte, olha, anos de teste. É fácil encontrar agentes químicos que matam bactérias. O desafio maior é descobrir e desenvolver substâncias que não sejam tóxicas para os seres humanos. Além disso, o caminho da descoberta até a aprovação de um medicamento para uso clínico é inevitavelmente longo e o risco de fracasso é alto. Olha, isso aqui é importante da gente falar, ó. Sem novas descobertas. É claro que a complexidade e a incerteza têm um preço. É aí que fica evidente o desajuste econômico desse mercado. Os antibióticos não são apenas complexos de serem produzidos, como tampouco, porém, ser vendidos livremente. Isto faz com que não sejam vistos como uma oportunidade de investimento atraente. Outra preocupação atual é com bactérias cada vez mais resistentes e que causam doenças mais comuns, como intoxicação alimentar por salmonela ou gonorreia.
Bom, o que nós observamos aqui é o seguinte: cada vez mais se usa antibióticos para tratar várias infecções, desde uma infecção de garganta, infecção de ouvido e por aí vai. Cada vez se usa mais. É claro que agora está sendo policiado isso aí, porque antibiótico agora só com receita médica. Antes você poderia comprar antibiótico livremente, tá? Mas há um problema sério com os antibióticos. Primeiro, que um antibiótico ele detona bactérias, tá? Só que ele não é seletivo. Ele detona tanto bactérias boas como bactérias ruins, que é o caso, por exemplo, aqui da salmonela e de algumas outras bactérias. São muitas, tá? E o que que acontece? Quando você usa um antibiótico, você vai detonar a bactéria ruim, mas vai detonar também as bactérias boas. Por exemplo, se você está com uma infecção na garganta, você toma um antibiótico, muito provavelmente você vai resolver o seu problema, porque ela vai detonar a bactéria que está causando a infecção na garganta, mas ela vai detonar também principalmente com a sua microbiota intestinal. A sua microbiota intestinal ela vai sofrer muito por causa desses antibióticos. E o bem da verdade é que os médicos, eles desconhecem muito essa coisa e nem prescrevem os probióticos para você usar depois de você ter ingerido antibiótico. Tá? Antibiótico é contra a vida, ou seja, mata a vida, e o probiótico é a favor da vida, ou seja, é vida, entendeu? E eles não fazem isso. O outro problema foi o citado aqui na reportagem, que quanto mais se usa antibiótico, mais as bactérias vão se organizando e vão criando resistência ao antibiótico. Tanto é que pessoas que tomam, por exemplo, uma classe de antibióticos para problema de garganta, infecção de garganta, quanto mais ele tomar aquele antibiótico, usar aquele antibiótico, daqui a pouco aquela bactéria ela já não vai ser mais atingida, ela não vai ser morta com esse antibiótico, porque se cria uma resistência, ok? Um dos problemas também é que para o desenvolvimento de novos antibióticos tem que haver pesquisa, tem que haver gasto de dinheiro para isso, e é muita coisa que está envolvida. E como futuramente tudo isso aí não seria lucrativo por causa dos gastos que vão acontecer durante todas essas pesquisas, a maioria das empresas farmacêuticas elas não estão interessadas em gastar muita grana para desenvolver antibióticos, tá? E tem um outro problema também. Na maioria das vezes, todas essas infecções e essas bactérias, elas se proliferam no nosso organismo, elas crescem, se desenvolvem e se multiplicam porque nós temos o sistema imune fragilizado. Se o seu sistema imune estiver fragilizado, com certeza qualquer bactéria vai pegar você e vai fazer com que você tenha uma infecção, tá? Esse é um dos pontos também. Como o que nós comemos, nos alimentamos no dia a dia e a vida que nós estamos levando, essa correria toda, estresse e um monte de coisa, tudo isso tem afetado de cheio o nosso sistema imunológico. Então, podemos dizer que uma pessoa comum que não observa hábitos alimentares, estilos de vida, essa pessoa ela tem um sistema imunológico bem fraco, tá? Bem fraco. É claro que isso aí varia muito de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas elas contraem bactérias muito mais facilmente do que as outras. Isso prova a teoria aí do sistema imunológico, tá? Outra coisa é que os órgãos competentes e todo o pessoal da medicina, da indústria farmacêutica e toda essa coisa que está envolvido com isso, parece que eles não se interessam muito com o que está acontecendo, porque 700 mil mortes por ano por superbactérias é complicado, tá? Nós temos, por exemplo, algo que já foi testado, só que não pode ser patenteado para ganhar dinheiro. Então as empresas elas não ficam e nem querem saber a respeito disso, que é o caso do ozônio, do gás ozônio. Já foi provado que o gás ozônio ele detona todos os tipos de bactérias. Ele detona
todas as superbactérias. Nenhuma superbactéria resiste ao ozônio, elas morrem, tá? Isso foi vinculado há uns anos atrás pela Globo, pelo SBT, pela Rede Record, tá? Tem até um pedacinho aqui. 10 bactérias foram testadas, as amostras divididas em 3 grupos. O primeiro foi exposto ao ozônio por 5 minutos, o segundo a oxigênio. O terceiro grupo não teve nenhum tratamento. No dia seguinte, as bactérias tinham se multiplicado nos 2 últimos vidros. No que foi tratado com ozônio, nenhum sinal. O último teste foi feito com a KPC, que ganhou o apelido de superbactéria por ter se mostrado imune aos antibióticos mais potentes. A amostra que recebeu o ozônio também ficou limpa. O coordenador da pesquisa explica que as moléculas do ozônio corroem a parede externa das bactérias e elas são rapidamente destruídas. O gás pode ser usado na pele ou injetado no corpo do paciente. A próxima etapa do estudo vai investigar se a vaporização de ozônio no ambiente, um centro cirúrgico ou uma UTI, por exemplo, também elimina bactérias. O equipamento é muito barato e você usa ar ambiente como matéria-prima. Então, pessoal, isso aí é o seguinte, a gente sabe disso, existem vários estudos demonstrando, inclusive muitos países usam as terapias do ozônio nos hospitais públicos. Um deles é Cuba, o outro é o Egito, e existem alguns outros que me falha a memória, mas parece que tem mais de 10 países que usam na sua rede pública de saúde o ozônio, porque é um serviço bem barato e que resolve muito bem esses problemas. Mas parece que, por exemplo, no Brasil parece que não estão interessados. Eu me lembro de ver algumas matérias que a Associação Brasileira de Ozônio, a Associação Brasileira de Ozonioterapia, ela tem tentado no Congresso Nacional implementar as terapias com ozônio na rede pública brasileira. E isso desde 2002, 2003, me parece, ou seja, já faz mais de 10 anos que eles estão tentando fazer isso, mas sem sucesso. Estão ainda, vamos ver o que vai acontecer, mas isso seria algo muito interessante para resolver esse problema de superbactérias. Não é que a gente está falando em conspiração, pessoal, mas parece que realmente há um interesse muito grande, sei lá de quem, de que a população ela padeça, de que a população ela morra um pouco do pessoal, ou seja, é aquela famosa história da conspiração, né? Vamos dizimar um pouco da população, porque tem muita gente no planeta. Então é isso aí. Resolve o problema? Sim, já foi mostrado por várias vezes que o ozônio ele resolve esses problemas todos, tá? Temos o Dr. Robert Rowen, dos Estados Unidos, que é um especialista em ozônio, que faz várias conferências pelo mundo. Nós temos também o Dr. Frank Schellenberg, que há algum tempo atrás era o presidente da Associação Americana de Ozônio, que é um cara muito inteligente, que trabalha com ozônio, não só com ozônio, mas com outras terapias. Então todo esse pessoal tem mostrado que o ozônio ele é fenomenal, não somente no caso de exterminar superbactérias, mas as terapias com ozônio elas estão sendo usadas desde o tratamento de uma simples infecção, uma infecção simples, até o tratamento de câncer já está sendo usado e com muito sucesso as terapias do ozônio, tá? Você tem as aplicações de ozônio injetáveis sobre a pele subcutânea. This is where the Russian method was invented. And here what you see is Dr. Oksana Lebedeva. She is teaching the course participants how to perform subcutaneous ozone injections. Você tem, por exemplo, o ozônio usado no sangue, que é a autohemoterapia com ozônio, é mais ou menos isso, que é injetado via intravenosa, tá? Usually 250 cc's. We use medical grade oxygen and then infuse that into the IV bag. So this is our ozonated blood. Beautiful red, crimson red. You can see the change in color from a dark red blood to a bright crimson oxygen-rich blood. E são vários procedimentos que podem utilizar o ozônio na melhoria da saúde do indivíduo, tá? Essas são algumas das aplicações, mas é assim que funciona.
E realmente o ozônio ele tem uma aplicabilidade bem alta. Inclusive o pessoal está usando o ozônio para resolver problemas de feridas de pernas de diabéticos, fazendo a ozônio hidroterapia, que é o ozônio na água, tá? Isso é usado muito também em clínicas de estética que estão usando o ozônio. E assim, ó, tem se mostrado muito e muito e muito eficaz, tá? Muito e muito eficaz. E infelizmente os nossos governos, os nossos governantes, os nossos deputados não estão interessados em fazer muito pela população. A verdade é essa.